Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 700, G7, GoTV, canal 92, TV Cabo, Canal 12, todos acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é as consequências dos medicamentos tradicionais para engravidar. Então, hoje temos como convidados a secretária da Metramo, a Sônia Bernardo, e também temos o pastor e teólogo Albino Mangueno. Começo com a secretária da Mitramo, a Sônia Bernardo. Sônia Bernardo, saudações, seja bem-vinda ao programa Hora de Debate. Ao pastor aqui ao lado. Boa tarde a ti também. Dizer muito obrigada pela oportunidade que é me dada de cá estar para mais uma temática. A Sônia Bernardo ainda é curandeira. Sim, sou. Dificilmente vê o programa com capelanas, com algo que diz que é curandeira. O ser curandeiro não ilustram as roupas, não é? O ser curandeiro não ilustram as roupas. Senão todos os profetas, todos os pastores iam sair com cajardos e batinas para fora. As que usam as batinas dentro das igrejas. Obrigado, Sônia Bernardo. Temos um outro convidado super especial, que é o teólogo Albino Mangueno. Teólogo, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Ao querido telespectador e ao querido internauta. E é sempre uma honra estar aqui e mais uma vez nos honra o fato de podermos estar aqui e esperamos ser mais um dia, mais um programa, mais um debate ser útil para a nossa nação, a nossa sociedade. Antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se a Sônia Bernardo, teólogo, tem um ponto prévio que gostariam de apresentar no dia 2. Teólogo. Bom, a expectativa é ir mesmo ao tema. Mesmo ao tema. Sônia. Obrigado, Sônia Bernardo. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Já temos várias mensagens na nossa página do Facebook. Oliveira diz o seguinte, ligado a partir de Johannesburg. Brito Blacho. Paz e Graça, já estou ligado. Temos aqui a mensagem do Altinor, que diz saudações a todos. Estamos muito, esperamos muito aprendizado, como tem sido habitual. Obrigado. Hoje o meu programa Hora de Debate vai aquecer. João Júnior, boa tarde Massango, boa tarde pastor Albino, e boa tarde doutora Sônia. Homem Deus e Sônia Bernardo, temos hoje um tema pertinente e atual, que é consequências dos medicamentos tradicionais para engravidar. Começo com a Sônia. Sônia, o que seria um medicamento tradicional? O que seria também a medicina tradicional? Sônia. São dois temas aí. Ou são duas perguntas? Sim. Ok. Vou começar com medicamentos tradicionais. Quer saber quais são as consequências delas? Não, o que são? Medicamentos tradicionais. O que é medicina tradicional? Podemos começar com a medicina tradicional. O que é medicina tradicional? O que são medicamentos tradicionais? Medicina tradicional é aquela que é feita por qualquer um que conheça os medicamentos tradicionais e dá a um indivíduo, e que esses mesmos medicamentos sirvam para aquela pessoa, sem efeitos colaterais. E os medicamentos tradicionais? Os medicamentos tradicionais servem também para várias e outras coisas em questões de doenças,
não é? E estás aqui a perguntar quais são as consequências de dar medicamento para alguém engravidar. Todo o medicamento em excesso dá problemas. Tudo que a gente gere em excesso dá problemas. Há casos em que você só medica a pessoa sem dizer quais as medidas da pessoa para poder consumir aquele medicamento e tornar-lhe também por si um problema. E há casos de certas pessoas que não são necessárias tomarem um medicamento mesmo, que precisam de outros serviços. Outros serviços, refiro às unidades sanitárias para melhor ver, porque a medicina tradicional não vai curar um quisto. A medicina tradicional não vai curar uma tromba, não é? Então, é nesse sentido. E quem tem essa autoridade de usar esses medicamentos tradicionais? Quem tem essa autoridade de usar os medicamentos tradicionais? Os medicamentos tradicionais são usados por qualquer um que conhece. Porque há pessoas que não são curandeiros, mas conhecem o medicamento tradicional, não é? Então, o medicamento tradicional, todo aquele que conhece pode sim usar essas mesmas plantas para o bem-estar da sociedade ou da pessoa. Obrigado, Sônia Bernardo. Passo agora para o teólogo Albino Manguene. Teólogo, olhando para nossas primeiras questões, como é que olha para os medicamentos tradicionais? O que seria também a medicina tradicional? Perfeito. Quando nós falamos de medicina tradicional, estamos a falar do conhecimento de plantas que têm o efeito curativo, ou seja, que podem curar determinadas doenças. Então, aí estaríamos na medicina tradicional. E medicamento tradicional trata-se de um medicamento ou remédio que foi feito, que foi produzido à base de plantas. Então, a medicina tradicional vem a ser o conhecimento das plantas. O medicamento tradicional vem a ser um medicamento, um remédio que foi produzido à base de plantas. Isto é, as plantas possuem aquilo que chama-se propriedades ou substâncias ativas. E as substâncias ativas exercem um efeito curativo quando a planta é misturada de uma forma única ou associada a outra planta. Então, exerce um efeito curativo por causa das substâncias ativas que as próprias plantas possuem. E o próprio remédio tradicional ou medicamento tradicional pode ser administrado por qualquer pessoa que tenha o conhecimento de plantas que podem curar determinadas doenças. Então, não existe uma pessoa exclusiva. Eu posso conhecer plantas através de ter aprendido de alguém, ou por ter visto, ouvido, ou por via de uma inspiração, ou fazer uma mistura de plantas e resultar em algo. Então, não existe uma pessoa específica que pode administrar o medicamento tradicional. E mesmo dentro da Bíblia, nós podemos encontrar situações em que há uso ou aplicação do medicamento tradicional. E estamos a falar, por exemplo, se formos a ler segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 7, vamos encontrar que o profeta Isaías faz mistura de figos para curar a úlcera do profeta, do rei Ezequias. E nós vamos ver que, por exemplo, em Salmos 51, 7, há uma inscrição ou transcrição do salmista onde dá a entender que através de plantas podemos curar determinadas doenças ou enfermidades.
Então, é basicamente nisso. Então, quando nós falamos de medicina tradicional, estaríamos a falar disso. Só que sempre temos que ter aquela ressalva, aquele cuidado de separar a medicina tradicional da medicina obscura, que são duas coisas diferentes. Nós olhamos na medicina tradicional, vamos perceber que a medicina tradicional começa a ser aplicada no Egito, onde é o berço da ciência ou da medicina. Então, é lá onde começam a ser aplicados ou feitos experimentos na base de medicamentos tradicionais. Se nós formos a ver para a Ásia, a maior parte da China, da Índia, sobrevive mais na base de medicamento tradicional. Até hoje, nós existem determinados centros que vendem medicamentos tradicionais que já estão misturados, passaram por um processo de mistura nas farmácias, por aí em diante. Teólogo, pode-se afirmar que a medicina tradicional e o curanderismo é a mesma coisa? E também uma outra questão, haveria uma diferença entre medicina obscura, curanderismo e medicina moderna? Ou melhor, medicina tradicional? Perfeito. Vamos em parte. A medicina tradicional é uma medicina que pode ser praticada por qualquer que entende e conhece plantas. E os curandeiros usam as plantas para curar, mas fazem parte daquilo que nós consideramos da medicina obscura. Por quê? Porque não é exclusivamente a planta que é usada, é planta mais alguma coisa. Que coisa? Que coisa? Mas os espíritos, eles dizem que trabalham na base dos espíritos. Então, os espíritos que eles usam, que para nós consideramos demônios, porque não existem espíritos de mortos que podem revelar ou usar após a morte. Então, usam os espíritos. Por isso que, para se tirar os medicamentos, há sessões de rituais. Para se preparar, para se administrar o próprio medicamento, em algum momento a pessoa deve ser submetida a determinados rituais. Então, os curandeiros usam plantas, mas praticam a medicina obscura. Significa que é planta, mas alguma coisa. Enquanto que medicina tradicional, eu não preciso te dizer, toma virado para a esquerda, toma virado para a direita, toma o pôr de sol, ao nascer de sol. Eu não preciso te submeter a ritual. Por quê? Porque a planta já tem propriedade ativa ou substância ativa para curar. Independentemente da posição em que você tomar o medicamento, a planta vai curar, porque o que cura é a planta. A planta já possui essas substâncias na sua composição. A planta já possui essas substâncias que têm um efeito curativo. Agora, quando já há série de rituais para a administração do próprio medicamento ou para tomar o próprio medicamento, significa que aí já não estamos na medicina tradicional e transitamos para a medicina obscura. E já estamos a praticar rituais para tomar o medicamento. Então, isso já estamos em outro nível da medicina. Agora, o curandeiro pratica medicina obscura e existe medicina convencional ou moderna. É uma outra coisa que é praticado nos hospitais, pelos profissionais de saúde, pelos médicos. E existe medicina tradicional, que é outra coisa que é praticado por qualquer um que conheça plantas, que exerçam um efeito curativo. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Sona Bernardo, será que há uma diferença entre medicina tradicional e o curandeirismo? E o teólogo afirmou que os curandeiros usam demônios.
e quando, por exemplo, procuram certos medicamentos, há lá uma certa ajuda, uma ajuda sobrenatural. Será que um nhangarume, quando vai ao mato à procura de plantas, ervas, raízes, e é conduzido pelos antepassados, são demônios que estão a lá conduzir, a dizer que tira isto aqui, usa aquilo, mistura, isto aqui vai te ajudar a fazer aquilo? Sônia? Eu não vou falar de que são demônios, né? Ele tem a sua observação quanto a isso. Porque se a gente quiser ver isso, podemos dizer que também dentro das igrejas tem vários demônios lá. Porque tem coisas ungidas por detrás de muita coisa. Será que o objeto, quando for ungido lá, Deus mesmo é que obrigou ou pediu com que fosse ungido aquilo? Mas voltando naquilo que é o tema, não se tem ritual para entregar medicamentos. Eu não vou dizer, talvez ele nunca viu ou já viu alguém a fazer isso. Mas a entrega do medicamento não tem nenhum ritual. Apenas você dá o medicamento àquela pessoa para aquele objetivo que é a cura. Quando se fala de ritual, cada um na sua prática da cura tem os seus ensinamentos básicos. Os demônios quais ele refere, que nos guiam, eu não os conheço. Eu apenas sou guiada com os meus defuntos. Para poder ver, enxergar e conhecer certas plantas. Se alguém tem uma dádiva, como qualquer um tem uma dádiva, pode ser uma dádiva de pregação, está num sítio a pregar e todos ouvirem e acatar aquela palavra, é por conta daquela dádiva que tem, que é guiado por o Espírito. Se eu tenho uma dádiva na qual eu, por si ou por mim, consegue me mostrar aquela planta, que essa planta possa fazer o uso daquilo, não é por conta de demônios. Então, é um dom. É um dom em que a pessoa tem. Raízes, exatamente. juntar aquelas porque raízes. Eu digo isso porque tu podes ir a uma igreja, entrar lá, pregar, sair, você estava a sonecar. Do culto até ao fim do culto. Não entrou nada. Por talvez aquela pessoa não tenha uma dádiva de pregação. Mas pode ir a um sítio, só o primeiro versículo que aquela pessoa está lá a dizer. Entrar e ficar e fazer o uso dela. Entende, né? É que nem a planta tradicional. Em que tu dás a alguém e diz, olha, vai tirar coisa X, ferve coisa X, toma coisa X, e aquilo dá certo. Não é porque somos congivados pelos demônios, não. Sônia, por exemplo, quando um nhangarume, a Sônia é Nhamsor e Nhangarume ao mesmo tempo ou é Nhamsor? Nhamsor e Nhangarume. Quando um nhangarume vai, por exemplo, pode ser no mato, permita usar esse termo, mato, onde vai procurar medicamentos, raízes, plantas. Há um espírito que diz que é este medicamento. O outro diz este aqui, juntando, pode-se ajudar aquela pessoa. Ou não, Sônia? Não é isso que acontece? É, isso acontece. Então, esse espírito aqui é espírito divino, né? É um dom. É um dom, sim. Para mim isso não é demônio. Não é demônio. Não. Os demônios são aqueles que a pessoa vai adquirir para ter um poder talvez extraordinário. Eu posso dizer assim, não é? Então, aquela pessoa que quer talvez uma fama, que quer ser dito que Massango é o mestre dos mestres. Eu acho que isso aí é a tua dádiva mais alguma coisa. Mas a tua dádiva normal, em que tu tens como um guião que é reflexo dos teus próprios espíritos que mostram que, olha, tira isto, aquilo e aquilo outro, pode se juntar e podes ferver, podes tomar. Isso não é demônio. Isso para mim não é demônio. Demônios são esses que talvez alguém diz que faço milagre em 2 dias, faço não sei o quê. Isso para mim é demônio. Para mim, na minha concepção. Isso então, para mim é demônio. A palavra de Deus, ela não é tão poderosa que em algum momento possa realizar milagres daqui para aqui, em 1 dia, em 2 dias.
Isso depende da crença da pessoa. Alguém pode dizer, estás curado. Se a pessoa não crer naquela cura, pode não estar curado. Isso depende. Mesmo as pessoas que temos dado medicamento, há pessoas que não acreditam. Acho que acreditam. Percebes, né? Mesmo tu gerir certos medicamentos, em questões de medicamentos de farmácia, tu podes dizer que esse comprimido não está a fazer nada. Deixa eu buscar o outro. Enquanto aquilo tem o seu efeito. Retarda, mas tem o seu efeito. Isso depende do querer ou o acreditar da pessoa. Não é? Tu podes levar um medicamento agora, dizer fervisto, vai lapidar dor de estômago. E ferveres, você crer mesmo que vai lapidar dor de estômago. Tomares e lapidar. Mas tu podes dizer, mas será? O será já alterou tudo. É que nem quando tu vais ter com um pastor e tu dizes, olha pastor, eu tenho isto e aquilo outro. Ele te aconselha. E ele começa a te medir. Diz, está-me a aconselhar o quê? Se nem ele tem o que talvez eu anseio ter. Aquela pessoa não vai estar liberta. É o querer estar dentro da pessoa. Não é? A decisão, o poder, vem de dentro. Obrigado, Sônia Bernardo. Teólogo, a Sônia afirmou que o Nhangarum, afirmou também que é Nhangarum, né? Tem os dois lados. Tem o lado do Nhamsor. O Nhamsor são os profetas. É uma pessoa que só de ver na vida de teólogo acontece isto aqui, isto aqui. O Nhangarum é aquele que trabalha com plantas. Vai ao mato, começa a juntar raízes. É o que acontece com a Sônia. Mas há um espírito que está por detrás disso. Mas esse espírito não é um demônio, segundo a Sônia. Como é que olha para isso, teólogo Albino Manguene? Não seria o tempo de valorizar os nossos antepassados para nos ajudarem a procurar medicamentos para ajudar outras pessoas, o teólogo Albino? Perfeito. Bom, eu só conheço um único espírito, que é o Espírito de Deus. Então, eu só conheço um único espírito, que é o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus é esse que capacita os que estão a serviço do próprio Deus. Então, o Espírito de Deus capacita os que estão a serviço de Deus. E esse Espírito de Deus é que torna dom funcional ou operacional na vida daqueles que servem a Deus. Dom significa dádiva ou algo divinamente recebido. Dom é algo que única e exclusivamente Deus pode dar. Eu sempre explico, não confundamos talento e dom, porque talento é uma habilidade humana de saber fazer as coisas por meio de intelecto, por meio de estudo, por meio de investigação, por meio de aprendizado. Então, o ser humano pode ter uma habilidade de fazer algo, a isso chamamos talento. Dom, única e exclusivamente Deus é que pode dar. E Deus só atribui dons àqueles que estão ao seu serviço. E Deus não usa espíritos, Deus usa o único espírito. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, ele esclarece isso. Variedades de dons, variedades de ministérios, mas o Espírito é o mesmo, um e único Espírito que opera em todos e de maneira diferente. Então, os curandeiros não usam o Espírito, usam espíritos. Logo, estão longe de usarem o dom. O curandeirismo não é um dom divino. Não, trata-se de um dom divino. Porque para ser um dom divino, devem receber de Deus.
e para receberem de Deus devem estar a serviço de Deus. E onde é que receberam o dom do curandeirismo? Que, se não é o mundo, se nós formos a perceber, a ordem do mundo é dualista. Existe Deus, existe Satanás. Existe o bem e existe o mal. Existe homem, existe mulher. O mundo age na ordem dualística. E isso é um conceito base até em filosofia. O mundo obedece a uma ordem dualística. Se não estou sujeito a Deus, estarei sujeito ao diabo. Goste ou não, seja bonito ou não. Se eu não estou a serviço de Deus, não estou a usar o dom a serviço de Deus, eu estarei a serviço de diabo. Estarei a serviço de Satanás. E Satanás age através de demônios. E esses demônios, para terem legalidade, precisam do corpo humano. Sem o corpo humano, nem Deus, nem Satanás tem legalidade para operar na terra. É por isso que para Deus operar, usa os seus servos, os pastores, os profetas, os evangelistas. Satanás também, como espírito, para ter legalidade, usa os seres humanos, dentre os quais aqueles que praticam o curandeirismo, aqueles que praticam a magia, aqueles que praticam a feitiçaria, aqueles que praticam o satanismo, aqueles que estão associados à magia negra, à magia branca, todos esses estão a serviço de Satanás. Ou seja, se não está debaixo do Espírito de Deus, você estará debaixo do Espírito de Satanás. Outra coisa, eu concordo sim que existem curandeiros que se banquem de pastores e profetas, que andam dentro das igrejas. E esses, a única coisa que lhes separa dos curandeiros vulgares que ficam na pajota é porque eles, além de usar búzio, preferem usar Bíblia. E além de estarem numa pajota, preferem usar um edifício que se chama templo. Agora, para nós diferenciarmos que este aqui é um curandeiro que está se bancar a pastor e profeta, é necessário termos o dom de discernimento do Espírito. Porque o dom de discernimento de Espírito é a capacitação, a habilidade do ser humano identificar que Espírito é que está a operar por detrás daquela pessoa. Será o Espírito de Deus ou será o Espírito de Satanás? A semelhança daquilo que aconteceu em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo estava a pregar. Havia uma mulher que era curandeira e tinha o espírito de adivinhas, o espírito que faz os curandeiros terem visão, o espírito de adivinhas que usava aquela mulher. Quando Paulo e Silas estavam a pregar, ela se apercebeu que por causa daquilo que em Romanos diz, o evangelho é poder de Deus. Poder para transformar, poder para libertar, para curar, para restaurar, para levantar, para modificar vidas. Se aperceberam que estavam a arrastar multidões. E de uma forma estratégica, ela pensou, melhor eu me passar como quem está com eles. Quando esses saírem deste território, eu ficarei a dominar. É quando ela começou a gritar, escutem esses homens, são homens que vêm do verdadeiro Deus. Quem está a falar isso é uma mulher, adivinha, curandeira, que usava espírito de Satanás. Mas primeiro falou que Paulo e Silas são homens de Deus, vêm da parte de Deus. A questão que eu te faço é, era mentira ou era verdade? Era verdade. Paulo e Silas eram homens de Deus e vinham da parte de Deus. Mas o espírito que agia nela, que operava nela, não era espírito que vinha de Deus. É quando Paulo se apercebeu disso, virou-se para ela e disse, espírito que está aí, sai. E ela caiu e manifestou. E por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Então, com isso, o teólogo quer dizer que os curandeiros usam demônios. Lógico, evidente que não haja dúvida, não haja receio. Falo com alegria? Não, não falo com alegria. Porque eu gostaria que eles conhecessem o Evangelho,
conhecessem a verdade, viessem para a verdade. Ajudam, teólogo, ajudam. Estamos aqui para isso. Os curandeiros ajudam. Ajudam a quem? Como é que eles As ajudam? pessoas que vão De nas que palhaças. maneira eles ajudam? Com Quantos é que medicamento. foram ajudados? E qual é que foi o impacto, as consequências? E vou kunibano ninha muito abai, ele que está caminho riua, atindina. Há pessoas que até hoje estão a sofrer, a devolver espíritos. Porque papá foi provocar isso para ter riqueza no curandeiro, porque vovô foi fazer aquilo para ter riqueza. E estão a bater todos os membros da família, sofrimento generalizado, pobreza, humilhação generalizado. Para estarem bem, há uma outra história, devem acompanhar isso, porque o vosso pai é que foram usar isso, porque queriam ter fama, porque queriam enriquecer. É essa ajuda que depois vai prejudicar os terceiros, que depois vai prejudicar os filhos, os netos. Existem pessoas que até hoje são curandeiros, talvez seja o caso da doutora Sônia ou da dona Sônia, são curandeiros até hoje, mas são curandeiros porque nem tem nada a ver com o curandeirismo, mas porque o pai, ou o avô, ou o bisavô, foi fazer alguma coisa, um ritual, ou um tratamento, etc, etc, e o espírito requereu que alguém da família, da linhagem daquele homem, da linhagem daquela pessoa, sirva os espíritos. E se você for a perguntar, dona Sônia quer ser curandeira, diria não. E ela era uma profissionária pública. Mas por causa da imposição dos demônios, que é possível se libertar disso, porque tem pessoas que se libertam disso, está lá. Mas ela queria ter uma vida própria. A senhora não queria ser curandeira? Não queria ser curandeira, é imposição. Nenhum curandeiro pode te afirmar que eu sonhei, eu tenho prazer, eu tenho vontade, e isso aqui. Não, é imposição. É por isso que, se fores a prestar atenção, alguns deles não saem porque se envolveram em determinados pactos e temem em morrer se não servirem os espíritos. Mas precisam entender que em Deus estarão seguros. Obrigado, teólogo Albino Manguén. Passo agora para a Sônia Bernardo. Sônia, os curandeiros são agentes do diabo? Será que a Sônia não queria ser curandeira? A Sônia nasceu mesmo com esse dom e gosta de ser curandeira? Ou Sônia Bernardo? Volto. Se eu estou a rir é por conta do jeito como o colega aqui ao lado estava -se a expressar em torno daquilo que é a parte do curandeirismo, não é? Se a gente for a ver, o curandeirismo não foi feito talvez por nós, nessa geração vendória que cá estamos. É uma coisa que já vem desde os nossos antepassados. Então, aqui eu acredito que ele talvez misturou duas coisas e a idealizar que são as mesmas coisas. Por que eu digo duas coisas a idealizar que são as mesmas coisas? Aqueles pactos que ele refere, né? Que algumas pessoas ainda estão a devolver certas coisas de mulher, não eram nos curandeiros. Alguns, é aquilo que eu estava a dizer aqui. Tu tens um dom da pregação e vais buscar mais um dom. Eu não sei se te faço entender. Mas para poder ter a enchente e ter não sei mais de quantas dentro da própria igreja. Então, aquela pessoa que faz sofrer, aqueles indivíduos até hoje ainda vão levar os mulhiuas, como ele especificou melhor, mulhiua, estão a devolver não sei lá quanto. Essas pessoas, na verdade, eu não ponho na lista de cura. Eu ponho na lista de feiticeiros. Percebes, né? Não. Então, porque aqui não podemos misturar. Quando diz que para te entregarem um medicamento tem que invocar, isso para mim é mentira. Isso para mim é mentira. Não se invoca nada para entregar medicamento. Mas quando se procura o medicamento, quando vai para o mato à procura dos medicamentos, não há lá um ritual, espírito. Não há um espírito que diz que, Sônia, este medicamento, mas este medicamento, aqui vai acontecer alguma coisa. Isso não acontece. Todos nós temos um espírito divino e todos nós também somos acompanhados de espíritos maus.
E a pessoa deve em si lutar, tirar aquilo que não lhe pertence dentro de si. Porque se a gente for aqui a focar em questões de... aqui tem uma parte que ele falou também, que frisou que tem certas ervas que foram feitas, não sei qual é o capítulo, versículo bíblico que ele aqui referiu, que foi mais para poder curar as pessoas. É bíblico. As raízes são bíblicas. A tradição, ou a origem, ou as etnias, são coisas de gerações vendórias. Não sou eu, Sônia, quem saí para poder inventar ou criar aquilo que é o curandeirismo. Percebes, né? Quando diz que tem pessoas que não vivem daquilo, o viver daquilo o que é? É a pessoa basear-se somente, talvez, na prática do curandeirismo, que nem pastores que vivem através das igrejas, constroem casas através das igrejas, fazem muitas e outras coisas através das igrejas. Eles não têm profissão, estão lá, dizem que são homens de Deus. Percebes, né? Então, não vou lhe dizer eu que eu não posso ou não tenho tido visão de certas pessoas ou dos meus antastrais para me mostrar raiz. Para mim isso não é demônio, porque não me faz mal. Entendes, né? Eu acho que a medicina tradicional vem de muito tempo antes de Cristo. Muito tempo antes de Cristo. Então, não sou eu quem vim idealizar e mudar e dizer que hoje ou amanhã quero ser curandeiro. A Sônia Bernardo sonhou em ser curandeira? Não cheguei a sonhar. Gosta de ser curandeira? Ama ser curandeira? Não sonhei em ser curandeira. Coloca okay? essa questão por causa das declarações Ninguém de Deus. sonha, nem ele sonhou para ser pastor. Nem ele sonhou para ser profeta. É um chamado. É um chamado. Ninguém sonha para de ser quê? nada. É um chamado de quê? Divino, de Deus. De Deus. Deus é pai do universo. Deus é quem te chamou para ser curandeira. Deus é pai do universo, não tem filhos, nem tem enteados. Deus é pai de todos nós. Ok? Porque se a gente for a ver igrejas ou barracas transformadas em igrejas, podemos dizer que será que aquelas pessoas mesmo foram chamadas de Deus para criar aquela barraca transformada em igreja? Percebes? Mas podem ter sido, sim, chamados pelo Deus. Só por conta de espaço, acaba a pessoa alugando um sítio para poder pregar o evangelho. Então, dentro disto tudo, percebes, né? Dentro disto tudo, existe sim charlatões. Existem sim as pessoas enganadoras. Existem sim as pessoas que sabem saber fazer. É mais ou menos isso, Mação. Sônia, eu sei que estudava na Universidade de Eduardo Mondlane, na Faculdade de Medicina, fazia medicina. Quando Deus te chamou para o curandeirismo, Ele disse, não, para com os estudos e venha me servir. Foi isso que aconteceu com o chamado? Nada a ver. Deus não chegou de mandar parar os estudos. Não, entendes, foram né? os antepassados. Isso nem o antepassado mandou parar os estudos. Isso talvez eu não fosse fazer aqui frisar o qual eu deixei ou parei de seguir aquilo que é a medicina moderna, não é? Não tem nada a ver com questões espirituais. Não tem nada a ver com questões culturais. Não tem nada a ver com questões religiosas. Eu mesmo é que decidi parar. Depois do chamado ou antes do chamado? Depois do chamado. Não é chamado que fez? Não. Eu mesmo é que decidi trancar-me. Eu é quem tranquei a faculdade. Para dar mais tempo aos antepassados? Nada a ver. Mais outras ocupações. Nada a ver. E por que não deixou antes do chamado? Por que não deixei antes chamado? Antes chamado, de Deus. Isso não lhe diz respeito, Mação. Porque qualquer um tem a sua liberdade ou tem a sua vida na sua casa, entende? Então, não é por conta de que eu, quando estava no chamado, deixei aquilo. Porque se eu então, se eu quiser seguir, posso dar o seguimento. Né? Tem certas outras oportunidades da vida que nós devemos dar. Não é por conta do curandeirismo, não. Obrigado, Sônia Bernardo. Teólogo Albino Manguene. A secretária da Metrama, Sônia, afirmou que o curandeirismo é um chamado divino. É chamado de Deus. Partindo do princípio de que o curandeirismo é um chamado de Deus, não seria esse momento de reconhecermos os curandeiros como os chamados de Deus? Ou teólogo? Isso nunca vai existir, nunca vai ocorrer, porque contraria completamente aquilo que realmente a Bíblia ensina.
Vamos analisar um pouco Isaías 8, versículo 19. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, a pessoa que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. E incrível é que as profecias de Isaías se cumpriram conforme ele assim foi revelado por Deus. E ele, no seu livro, capítulo 8, versículo 19, diz: quando vos disserem, idem consultar algum medium. Medium, aquele que fala com os espíritos, aquele que se comunica com os espíritos, aquele que ouve espíritos, que é o que os curandeiros também fazem, usam espíritos. Usam espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus. Esses que usam espíritos são esses curandeiros que usam fatos, Bíblia, estão dentro das igrejas, mas na verdade deviam estar nas palhotas. E a outra diferença é que em nós, dentro do cristianismo, ainda há espaço para haver um pastor verdadeiro, pastor falso, profeta verdadeiro e profeta falso. Mas no curandeirismo é tudo falso. Usa o mesmo espírito que é de diabo Satanás. Não, mas Jesus não explicou que vamos voltar à Bíblia. Verdadeiros vamos voltar à Bíblia. Isaías 8:19, ele é que diz: quando vos disserem, vocês que estão a serviço de Deus, vocês que são um povo de Deus, vocês que adoram a Deus, quando vos disserem, vão consultar algum medium, aquele que fala com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos. O que é murmurar encantamentos? Em outras versões é xirxiar. Murmurar encantamentos ou xirxiar é aquilo que os curandeiros fazem quando fem. É isso aí que está a se dizer aqui. Adivinha, ou alguém que saiba murmurar encantamentos. É isso aí que os curandeiros fazem, murmurar encantamentos. Em outras versões vem xirxiar, quando estão a fembar. Porquanto o povo costumava recorrer aos seus deuses e aos seus mortos a favor dos vivos. A vocês não vão consultar, não se envolvam. Deus seria um paradoxo ele dar dom aos curandeiros e proibir no seu livro sagrado a prática do curandeirismo. Isso você não precisa de ser licenciado, de doutorado, PhD, com uma inteligência razoável. É fácil de notar que Deus não é um paradoxo. Proibir a consulta, a ida aos mediuns, aos curandeiros e ainda dar dom aos curandeiros. Isso não faz sentido. Então, os curandeiros têm a missão de descobrirem de onde é que vem o dom que eles têm. Porque de Deus, o dom que eles têm não vem. E nem é dom. Porque dom significa dádiva. Algo única e exclusivamente dado por Deus. O que usam eles, ela já afirmou, são espíritos. E quem trabalha com espíritos é Satanás. Espíritos já é aquilo que nós expulsamos lá na igreja, chamamos de demônios. Mas, oh meu Deus, os nossos pais que já se foram são demônios. São maus espíritos. E quem te disse que o que os curandeiros usam são os pais? São os nossos antepassados. Onde é que está isso? Isso é uma invenção para não se assumir e não aceitar que estão a usar demônios. Porque quando alguém morre, morreu. A Bíblia diz também em Hebreus 9:27, aos homens foi ordenado a morrer uma só vez.
Depois disso, só vem o juízo. Não há mais nada que podem fazer. E em Eclesiastes 5 está claro, 9, se não 9:5, posso estar a fazer troca. Está claro que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Porque a sua alma está entregue ao esquecimento. Ou seja, quando o ser humano morre, volta ao esquecimento. Porque já não possui espírito. O espírito que ele possui é que vivifica a alma. E a alma torna o ser humano um ser animado, que pode interferir no mundo dos viventes, no mundo físico. Quando ele morre, o espírito, a alma, separam-se do corpo. Ele volta ao esquecimento, ao inanimado. Ele já não tem força, não tem vigor. Ele já não pode interferir no mundo dos vivos. Isso não é possível acontecer. O que está a acontecer é que os demônios estão a iludir várias pessoas que os nossos antepassados são os nossos... Porque a palavra antepassado significa aquele que foi, aquele que antes. Antepassado é todo aquele que já esteve vivo e morreu. Esse é antepassado. E esse, porque já está morto, não tem como interferir no mundo dos vivos. Os demônios é que interferem através do corpo humano no mundo dos vivos. E não existe nada do teu pai, não existe nada do teu avô, não existe nada da tua mãe. A tua mãe está a descansar, sabe-se Deus aonde. Se formos a Zanguena agora, vamos encontrar ossos, nem carne tem, só tem osso, só tem esqueleto. Ali já não tem vida, não tem nada. Não tem como interferir no mundo dos viventes. O que interfere no mundo dos viventes são os demônios que se camuflam, se passam dos antepassados. Por quê? Para iludir as pessoas. Também não é de se admirar. Acredito que Satanás viesse dizer: "Ô Massango, eu sou Satanás, eu sou Satanás." Todos nós íamos fugir. Logo, tem que usar um argumento que não nos leve a entender que ele é o espírito dele que está a operar. É o que está acontecendo no curandeirismo. Teólogo, antes de passar para a Sônia, no momento de Cofemba, um curandeiro, quando está numa casa, consegue pegar, permitam-me usar esse termo, pegar uma pessoa que já se foi daquela família, com a mesma voz, com os mesmos gestos, com o mesmo conhecimento, até pode mencionar os nomes de todos os elementos daqueles que estão ali da família. Até dá dicas, pistas, onde é que escondeu as coisas, onde é que guardou. São demônios, teólogo. Não são os nossos antepassados. Perfeito. Vamos partir de um pressuposto. Anjos são seres espirituais. Não são seres humanos. Segundo, anjos existem há milhares de anos. Foram criados, foram formados antes da criação do ser humano. Terceiro, anjos são seres que possuem poderes superiores a poderes humanos, a seres humanos. O ser humano só possui poder graças à influência do Espírito Santo. O ser humano em si, sem o efeito e influência do Espírito Santo, não possui poder. Os anjos são poderosos mais que o ser humano. De uma forma resumida. 4. Anjos são seres inteligentes. E nesse grupo de anjos existem anjos de Deus e existem anjos caídos, aqueles que nós chamamos de demônios. Os anjos caídos não significa que eles, na sua queda, perderam o seu poder. O Satanás, na sua queda, não perdeu o seu poder. Ele transformou-se em Satanás. Porque antes era Lúcifer, que significa anjo da luz ou anjo brilhante.
depois da sua queda, por causa do orgulho do seu pecado, transformou-se em Satanás. Significa anjo das trevas e anjo do mal. Significa que as suas práticas são inclinadas para a prática da maldade. Os espíritos, os demônios, são seres inteligentes. Porque o que acontece é que nós desprezamos a inteligência e o poder dos demônios. É por isso o ser humano só possui poder para lutar e destruir os demônios se ele estiver em Deus. Se não estiver em Deus, o ser humano é vencido pelos demônios, porque são seres poderosos e seres inteligentes. E existem habilidades. Eles estão no decurso, os espíritos, os demônios, eles estão no decurso, eles acompanham o decurso da vida dos viventes. É por isso que quando o curandeiro entra em transe, ele é possuído por quê? Pelo Espírito de Deus, Nieto, pelo espíritos, por espíritos, que são esses que nós chamamos demônios. E eles usam o método ou a técnica de imitação. Simplesmente está a ocorrer ali uma imitação. Porque não é a habilidade dele, é a habilidade do espírito que entrou nele quando ele está em transe. Que é esse espírito que é poderoso, que é inteligente, que resiste a milhares de anos, que o ser humano só vence quando ele estiver em Deus. É por isso que lá em Hebreus a Bíblia diz: as nossas armas não são carnais, são espirituais e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Obrigado. Só em Deus nós vencemos os demônios, porque são poderosos. Obrigado, teólogo Albino Manguén. Sônia Bernardo, eis momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo teólogo e respondendo à outra questão. É possível, com medicina tradicional ou com curandeirismo, uma pessoa conseguir engravidar? Foi a intervenção do colega Albino. Ele está a ler a Bíblia, certo? Cuja essa Bíblia foi escrita e dizem que a própria Bíblia é a inspiração divina pelo homem. Estamos aqui a falar do Efésio, estamos aqui a falar de os demais. Essas mesmas pessoas que em vida eles já não estão, mas deixaram o seu legado, que é a palavra, que é o segmento, que é aquilo que eles outrora fizeram. Acredito eu que ainda estamos a fazer sentir aquilo que os nossos antepassados, biblicamente digo eu assim, escreveram e deixaram na Sagrada Escritura. Estamos a dar a continuidade daquilo que foi a palavra. Voltando naquilo que diz que o curandeiro entra em transe, então entra em transe, tem uma imitação dos demônios e tal. E eu vou dizer também a mesma história em questões da igreja. Intitulam-se falar língua de anjos lá. Tem umas línguas de anjos que qualquer um está aí a falar, não sei das quantas. Provém de onde essas línguas dos anjos? Qualquer um diz que para ele ter essa dádiva, esse dom, tem que ter essas línguas dos anjos. Dizer também que este mesmo demônio ou esses anjos caídos estão dentro das igrejas também. Estão dentro das igrejas, abundam lá com muito vigor. Como disse que tem separações das igrejas, estes não deveriam pertencer às igrejas, deveriam ser curandeiros. Para mim, eu digo que eles são os tais ditos inteligentes profetas, intitulando-se que curam e fazem milagres e destroem lares, lá mesmo. Não nego isso, que existe lá. Voltando naquilo que é o conceito procura de medicamentos tradicionais para efeitos, como estava já aqui a dizer, sim, isso é dado sim à pessoa, um medicamento. E ajuda, sim. A medicina tradicional é o conhecimento das ervas. A medicina tradicional é o conhecimento das plantas, não é? Que a pessoa procura e dá e cura aquela pessoa. Sim, é uma realidade. É uma realidade, sim, que tu podes vir e eu te dar um medicamento e tomar e curar-se, sim, de certas patologias em que tu tens. Porque mesmo o próprio comprimido que a gente está a ingerir, é raiz aquilo. Só que há uma transformação com mais uma outra coisa.
mas também feito do quê? De certas raízes. Aquele mesmo comprimido. Nós estamos a ingerir a raiz de forma moderna? Estamos a ingerir a raiz de forma moderna. Que nem que existe um bálsamo transformado. Existem plantas de bálsamo que você esfrega e sente até aquele cheiro de bálsamo. Isso é a medicina tradicional. Isso é a medicina, aquela que os nossos avós também usavam ontem. Não haviam hospitais. Não haviam hospitais naquela altura. Mas eram curadas mesmo através daquelas ervas, daquelas plantas. Voltando um pouco ao pastor, ao colega aqui, vou deixar um pouco o pastor dizer o colega de painel, em questões de, dentro do curandeirismo, existem lá aquilo que nós chamamos de demônios. Demônios que usam o curandeiro. Eu volto a afirmar, pastor. Eu volto a afirmar, meu colega. Mesmo nos hospitais, grandes hospitais daqui, a nível nacional, existem lá pessoas intitulando-se que foram formados, que são ginecologistas, que fizeram medicina geral, que fizeram outra e outra coisa, enquanto não fizeram, estão lá. Por conta da ganância. Por conta da ganância. Eu não nego que não age uma ganância ou não age alguém que se intitula ser aquilo enquanto não é e destrói vidas por conta daquilo dizer que ele é formado, é curandeiro ou tem espírito, enquanto não tem. Também digo e volto a afirmar que vejo muitas destruições de vidas, de lares, por conta de certas igrejas. Igrejas essas que não estão a dar paz à sociedade. Não estão a dar paz à sociedade em que sentido? Não estão a deixar com que as pessoas vivam. Dizem eles lá dentro das igrejas que tua mãe é que é culpado disto, mas é profeta. Na tua casa tem isto, mas é profeta. Estás a perceber? Então, dentro daquilo que é o ser humano, ou as pessoas, na verdade, em geral, todos nós temos as nossas falhas. E todos nós também temos os nossos conhecimentos. Por isso, onde também começa o meu conhecimento, termina, é a continuidade dos outros. Eu posso ir ver a Bíblia de uma forma, ou ver a raiz de outra forma, e ter outra pessoa que vai ver e fazer de uma outra forma, talvez mais melhor que a minha. Então, a coisa é passada de geração em geração. Demônios, vamos morrer, vamos deixar. Nascemos e encontramos. A Bíblia, vamos morrer, deixar, nascemos e encontramos. E a mesma Bíblia é do conhecimento de Abraão, de não sei das quantas, daqueles ontem que ficaram aqui na face da terra e fizeram dela um instrumento nas suas mãos. E o que eu tenho a dizer, em resumo, não é? Que a pessoa que sabe ou conhece a ciência tradicional, que são as raízes, okay? Que faça o bom uso, faça uma boa aplicação. Da mesma forma, a pessoa que se intitula pregador da palavra, que pregue com que as pessoas ouçam, escutem e exercem aquelas mesmas palavras para um bem-estar delas. Não fazer daquela palavra um instrumento para o seu benefício próprio. Sônia, por exemplo, uma mulher que está 40 anos sem engravidar, indo a um curandeiro, pode engravidar. Depende dos casos, isso. Depende dos casos, porque mesmo indo ao hospital pode engravidar. Mesmo indo à igreja pode engravidar. Dependentemente da fé. Depende dos casos, isso. Tem aquilo que nós falamos em questões tradicionais. Por exemplo, quando dizem alguém tem chiteto, talvez eu possa dizer chiteto, você saber o que é que quer dizer chiteto. São coisas de mulheres. Não é? São coisas de mulheres que precisam-se de medicamento para lapidar isso. Que até pode ir ao hospital, ir consumir certos medicamentos e conceber e sair. Mas ele não. Isto deve estirar tradicionalmente. Percebes, né, Mação? E quando uma mulher, por exemplo, recebe medicamentos tradicionais num curandeiro, esses medicamentos não acabam afetando, por exemplo, a gravidez dessa mulher? Afetando como assim, Massango? Não há consequências? Tudo isso tem a sua gravidade. Mas se tu for já dar a pessoa com uma medida, mesmo você me dar 5 paracetamol aqui, não é de estar aqui a rebolar? Eu tomar uma dosagem que não foi uma dosagem explícita ou dita por alguém, não vai me fazer mal?
Então, tudo, a pessoa tem uma ordenagem ou tem alguém que lhe diz, olha, toma assim, toma assim, toma assim para esse efeito. Obrigado, Sônia Bernardo. Meu Deus, a Sônia afirmou que no curandeirismo é possível receber o medicamento, receber algumas plantas para uma mulher engravidar. Será que ao receber aquele tratamento, aquelas plantas para engravidar, há consequências? Perfeito. Primeiro é muito importante nós separarmos as águas. E existem casos que são físicos e existem casos que são espirituais. Claro que na maioria dos casos o que acontece no mundo espiritual sempre vai afetar o nosso físico, vai ter reflexo no nosso mundo físico. Quando alguém laça feitiço, isso é um ato espiritual. Mas se eu não estiver protegido, claro que aquele feitiço, dependendo de para que foi lançado, poderá afetar o meu mundo físico, ou afetar a minha saúde, ou afetar a minha vida profissional, ou afetar meu casamento, ou até certo ponto bloquear essa habilidade, essa capacidade de conceber. Então, por isso que vamos partir daí. Então, quando a mulher não concebe por complicações físicas, ela pode recorrer à medicina convencional e haver um tratamento e ela ficar bem, conceber. Pode recorrer a medicamento tradicional através de plantas, através de ervas, podem ter efeito curativo sobre o estágio em que ela se encontra. E essa medicina tradicional deve recorrer aonde? A medicina tradicional recorre ao médico tradicional e não ao curandeiro. Porque aqui mistura-se curandeiro e médico tradicional. Curandeiro não é médico tradicional. Curandeiro é curandeiro. Curandeiro na nossa linguagem é nhanga. Se formos para outros países, vão chamar de candomblé. Se formos para outras realidades, é voodoo, por aí em diante. São artes que ocorrem em diferentes contextos. Então, médico tradicional é diferente de curandeiro. Porém, por imposição, por obrigatoriedade, aqui neste país acontece algo inédito, em que os curandeiros se autoproclamaram médicos tradicionais e o seu esposo, o governo, os legitimou como médicos tradicionais, mas não são médicos tradicionais. Então, indo ao médico, recorrendo à medicina tradicional, pode ter solução. Agora, tratando-se de um caso espiritual, temos duas vias que nós devemos entender. Porque quando é espiritual, significa que é um espírito, é um demônio que está a bloquear essa capacidade da mulher conceber. E por intermédio da oração, do processo de libertação, a mulher pode ser liberta, porque trata-se de um caso espiritual, e conceber. E existe um outro caso, porque isso é aquilo que é algo enviado, é algo feito, é algo preparado para bloquear o ventre útero daquela mulher. E lá no curandeiro, quando chegar lá, não vai ocorrer a cura, a libertação. O que vai acontecer é eles
tirarem aquilo que eles colocaram. De que forma? Substituindo com outro espírito. E esta técnica é técnica de substituição. A retirada de um espírito implica a entrada do outro espírito. Por quê? Porque aquela pessoa está destinada a sofrer nas mãos dos espíritos. Até que efetivamente, eu tenho dito, o que os curandeiros dão é uma muleta. Você pode usar muleta, não significa que está totalmente curado. A solução efetiva está em Jesus Cristo. Jesus Cristo não te dá muleta. Jesus Cristo te resolve, te cura, te trata e não deixas nenhuma dívida para ninguém ficar a pagar. Com isso, o que vai acontecer lá, porque são eles, quando alguém quer roubar o marido de dono, onde vai pedir o ritual? Quando alguém quer bloquear a vida de dono, onde vai pedir? Vai pedir lá nos curandeiros. Significa que os mesmos curandeiros que enviam os espíritos, eles podem fazer ritual para invocar os espíritos saírem e substituírem com os outros espíritos. E isso não significa cura, é uma muleta que se está a se dar àquela pessoa e vai registrar vários problemas. Porque se é caso espiritual, só a libertação através do nome de Jesus Cristo é que vai operar de uma forma eficiente e eficaz, sem prejuízos ou sem efeitos colaterais. Teólogo, se um homem ou uma mulher não consegue engravidar, é porque os curandeiros fizeram um tratamento? Se é espiritual, é tsameliu. Akonanga muyela nyangeni para mutsamela. Está sentado, se enviou um espírito. Alguém foi ao curandeiro para fazer aquilo. Não é algo natural. Não é algo natural. Algo natural lá na medicina convencional e na medicina tradicional pode se resolver. Algo espiritual através da oração pode se resolver. Quando já vai ao curandeiro, que é onde se promoveu a ação, não se retira o espírito, se substitui o espírito. E no caso de ir todos os dias à igreja, orar, jejuar e não conseguir engravidar, e ir ao curandeiro e conseguir? Para mim, a Bíblia que eu leio, diz lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia que eu leio. Mesmo passando vários anos, meu Deus. Eu sei que Deus sempre resolve. Temos casos, temos testemunhos de homens e mulheres que por muito tempo tiveram dificuldades de conceber, perseveraram na oração e hoje são pais, são mães de lindos filhos. Porque para Deus nada é impossível. E lá em João 11:40, a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E descendo mais adiante, a Bíblia vai dizer: o impossível aos homens é possível para Deus. Essa é a Bíblia que eu leio. O Deus que desconsegue é um Deus estranho que eu desconheço. Porque o Deus que eu conheço, ainda que passem anos, se você perseverar, persistir na oração, permanecer firme, sempre haverá solução. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Sônia, olhando para o tema dos consequências dos medicamentos tradicionais para engravidar, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Pois é, o pastor Albino aqui. Algo de sameliu não é coisa feita. A pessoa nasce com aquilo. A pessoa nasce com aquilo. Sem conseguir engravidar. Sim, a pessoa nasce com aquilo. Não anda a dramatizar as coisas. Não são curandeiros. As pessoas nascem com aquilo. Não diz que foi dado e tem que substituir alguma coisa. Alguém nasce com aquelas coisas ali todas. Se nasce então, com aquelas coisas, é uma doença de ordem hereditária. Exatamente. Então, como mas é que tu se dizes espiritual, se é espiritual, é enviado. Sim, porque eu fiz separação, eu fiz distinção entre aquilo que é de ordem física e aquilo que é de ordem espiritual. Sim.
Eu fiz separação. Não, Não é que vejo depois tu razões. juntaste Eu a questão saí do de onde Kutsameliwa. Kutsameliwa, Sim. veio kuyela Vão colher nyanguele. nanga chumulecho. Veio Isso aí é kuyela mentira. bolo no curandeiro, você te girar bem, te trabalhar. Jesus Cristo, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Lá em Mateus 11, 28, Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, estão sobrecarregados, vinde a Jesus Cristo. Mas o Kutsameliwa, tu pensas que é o quê? Pensas que é um espírito? O Kutsameliwa? Achas que é um espírito? A mensagem já ficou. E as Não pessoas é estão o assim. espírito, o Kutsameliwa. Não é espírito, Sónia, isso não. de Curta uma a forma, palavra a sim. dizer muito obrigada pela oportunidade de cá estar, de debater e dizer que a medicina tradicional não é, ou o curandeirismo, que provém da cura, não é ser feiticeiro. Qualquer um tem o seu livre-arbítrio de poder de escolha, decisão, de onde ela quer ir. Se elas quiserem praticar ou quiserem ir até o curandeiro, estão livres. Se querem lá ir buscar medicamentos para a cura, estão livres. Se optarem em outros caminhos também, está tudo bem. Aqui não estamos para dizer que venha a Sônia, ou vai a não sei das quantas, ou vai a Metramo, sendo eu aqui a representar a Metramo. Dizer que a tradição ou os medicamentos tradicionais é uma realidade, sim, e nós temos feito esse uso em prol de muitas pessoas na sociedade. E o Kutsameliwa não é nenhum espírito, é uma coisa genética em que a pessoa nasce com aquele problema e é tirado. Pode-se tirar também no curandeiro, também como também no hospital. Porque é uma coisa que vem nos órgãos genitais de certas pessoas. Não é porque alguém foi fazer aquilo ali para que a pessoa tenha aquilo. Dizer muito obrigado e boa tarde também a ti e ao colega aqui ao lado. Obrigado, Sônia Bernardo. Teólogo, 30 segundos, últimas considerações. Dona Sônia falou algo interessante. Nós temos o livre-arbítrio de escolhermos onde queremos estar. Mas existem escolhas certas, existem escolhas erradas. No uso do nosso livre-arbítrio, podemos escolher certo e com sabedoria, errados e na ignorância. A melhor escolha é Jesus Cristo. E ele, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Até os que estão desamelhoados, que são demônios, são espíritos. Jesus, ele trata, ele cura, ele liberta, ele resolve através do poder da oração e da fé. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Obrigado, Sônia Bernardo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, Zeca Gonçalves Magaia. Parabéns pelo noivado. Obrigado, Rachid. Obrigado, Adelino. Obrigado, João. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Deus abençoe.